A arqueologia é uma área fascinante. Pode até parecer entediante, com pessoas passando metade do dia cavando e a outra metade escovando os objetos que encontram. Mas esses dias monótonos valem a pena, pois de vez em quando eles encontram descobertas incríveis, como tábuas de pedra com inscrições dos antigos deuses Anunnakis, que mudam a nossa compreensão sobre o que é, afinal, a nossa própria história. Hoje apresentaremos 15 descobertas arqueológicas recentes que vão te surpreender. Número 1. A cidade maia de Aguada Fênix. A antiga cidade maia de Aguada Fênix, localizada na Guatemala, foi recentemente revelada graças a uma tecnologia avançada de lidar, revelando um extenso assentamento que remonta a 1800 anos antes da Era Comum. Abrangendo mais de 12 quilômetros quadrados, essa cidade maia primitiva inclui pirâmides, praças e estradas elevadas. Uma de suas características mais impressionantes é uma pirâmide de 420 metros de comprimento, a maior de seu tipo para esse período. O que torna a Aguada Fênix particularmente notável é sua disposição igualitária, que contrasta com as hierarquias sociais rígidas vistas em cidades maias posteriores. Em vez de evidências claras de um governo centralizado ou arquitetura baseada em classes, o design da cidade sugere uma sociedade mais igualitária. Isso desafia teorias anteriores sobre o desenvolvimento de centros urbanos complexos, indicando que grandes comunidades poderiam florescer sem estruturas autoritárias. Artefatos como machados de jade, lâminas de obsidiana e cerâmicas pintadas intrincadamente oferecem um vislumbre da vida cotidiana na sociedade maia primitiva, destacando suas habilidades artesanais e conhecimento agrícola. A descoberta de um sistema avançado de gerenciamento de água também destaca a engenhosidade dos maias ao utilizarem seu ambiente natural para a agricultura. A Aguada Fênix oferece uma nova perspectiva sobre a civilização maia, proporcionando insights valiosos sobre suas origens e demonstrando que, mesmo nas sociedades maias mais antigas, existiam habilidades de engenharia impressionantes. Esse novo entendimento reformula nosso conhecimento sobre a história mesoamericana e abre caminho para futuras descobertas sobre o passado antigo da região. Número 2. A cervejaria de Abidos. A cerveja é uma bebida básica no mercado global hoje, mas suas raízes remontam a mais de 5.000 anos no Antigo Egito. Por volta de 3.100 anos antes da Era Comum, a cidade de Abidos abrigava uma enorme cervejaria, conforme revelaram arqueólogos em 2021. Com mais de 20.000 metros quadrados, a cervejaria foi projetada para a produção em larga escala, com 8 seções contendo 40 grandes cubas de argila em cada uma, num total de 320 cubas. Essas grandes cubas, com 2,5 metros de diâmetro cada, podiam produzir até 9.600 litros de cerveja em um único lote, o suficiente para abastecer os 15.000 habitantes de Abidos. A cerveja não era apenas um refresco diário no Egito, mas também uma parte fundamental dos rituais religiosos, da medicina e até mesmo dos salários. De trabalhadores a faraós, todos bebiam cerveja, tornando essa cervejaria um ponto-chave para entender a vida cotidiana no Egito Antigo. A escala e a eficiência da produção vista em Abidos revelam o quão avançados eram os cervejeiros egípcios, utilizando cubas interconectadas para otimizar o processo. Hieróglifos descobertos no local documentam as receitas mais antigas de cerveja conhecidas, incluindo ingredientes como cevada, mel e tâmaras. Embora os métodos de fabricação de cerveja tenham evoluído ao longo dos séculos, é evidente que a fabricação moderna deve muito aos egípcios antigos, cuja cervejaria maciça lançou as bases para criar a indústria próspera de hoje. Número 3. Sutton Hoo. Todos sonhamos, quando crianças, em encontrar um tesouro escondido no nosso próprio quintal. Para Edith Pretty, esse sonho se tornou realidade em 1939, em sua propriedade em Sutton Hoo, na Inglaterra, quando uma escavação revelou uma descoberta deslumbrante. Um navio pré-histórico enterrado com riquezas extraordinárias. A descoberta revelou o local de descanso de uma figura influente do início do século VII, muito antes de a Inglaterra se tornar uma nação unificada. Esse navio, com 24 metros de comprimento, guardava um verdadeiro tesouro, digno da realeza. Arqueólogos desenterraram decorações de ouro e granada intrincadas, tigelas de prata, armas cerimoniais, moedas e ornamentos adornados com pedras preciosas. Esses itens luxuosos indicam que a pessoa enterrada possuía imenso poder, provavelmente um rei de Anglia Oriental.
Entre os achados mais impressionantes estava um elmo altamente decorado, adornado com cabeças de javali douradas e um dragão no topo. Seu design incluía sobrancelhas, um protetor nasal e um bigode formando o corpo de um dragão alado. Pesando 2,5 kg, o elmo transformava seu portador em uma figura mítica e temível, simbolizando autoridade e força. Os estudiosos acreditam que o ocupante do navio era Redwald, rei da Anglia Oriental. Esse enterro oferece uma visão extraordinária sobre a transição religiosa na Inglaterra medieval, pois o túmulo combina tradições fúnebres pagãs com símbolos cristãos de poder espiritual. Sutton Hoo continua a nos impressionar, oferecendo uma rara visão de uma época de grandes mudanças e um vislumbre das complexas práticas rituais de um reino à beira da transformação. Número 4. O Medalhão do Faraó. O enigmático faraó Akenaton, da 18ª dinastia do Egito, ganhou o apelido de Faraó Alienígena por conta de um artefato controverso, conhecido como o Medalhão do Faraó. Descoberto pelo arqueólogo Sir William Flinders Petrie na década de 1920, em Amarna, este objeto curioso gerou teorias de que Akhenaton poderia ter tido contato com seres extraterrestres. O medalhão é um disco de ouro com aproximadamente 5,5 centímetros de largura, mostrando Akhenaton sob os raios do deus Sol Aton. O que o diferencia é a imagem acima dele, um objeto misterioso com uma cúpula curva e discos coloridos. Para os adeptos das teorias dos antigos astronautas, essa representação de uma nave lembra um OVNI moderno, sugerindo que Akhenaton pode ter sido visitado por seres extraterrestres. Akhenaton é conhecido por sua radical reforma religiosa durante o seu reinado, ao abandonar o panteão tradicional egípcio e adotar o culto monoteísta ao deus Sol Aton. Esse desvio significativo do politeísmo gerou especulações de que sua revolução religiosa poderia ter sido inspirada por uma orientação alienígena. A imagem de um disco voador no medalhão apenas reforça essa hipótese para os defensores da teoria. No entanto, arqueólogos convencionais permanecem céticos quanto à autenticidade do artefato. Há relatos de que o medalhão foi roubado do Museu Egípcio no Cairo durante as revoluções de 2011, e seu paradeiro atual é desconhecido. Aqueles que acreditam na autenticidade do artefato apontam paralelos entre sua imagem e as descrições bíblicas de carruagens divinas, como as testemunhadas pelo profeta Ezequiel. Embora a existência do medalhão do faraó ainda não tenha sido verificada, ele continua a intrigar aqueles que acreditam que civilizações antigas possam ter sido influenciadas por seres de outros mundos. Para os que defendem essa possibilidade, a ideia de tal contato permanece um mistério fascinante. Número 5. Papiros carbonizados de Herculano. Os papiros carbonizados encontrados nos restos de uma vila romana em Herculano fornecem um vislumbre fascinante da vida intelectual do mundo antigo. Esses delicados rolos, enterrados e carbonizados pela erupção catastrófica do Monte Vesúvio em 79 da Era Comum, contêm as obras de filósofos antigos, possivelmente incluindo textos de Filodemo, um pensador influente de seu tempo. Descobertos em 1752, dentro de uma opulenta vila que se acredita ter sido de propriedade do sogro de Júlio César, esses papiros permaneceram lacrados no mistério por mais de 200 anos, devido à sua extrema fragilidade. Por séculos, qualquer tentativa de desenrolá-los fisicamente resultaria em sua destruição. No entanto, avanços tecnológicos recentes permitiram que estudiosos finalmente acessassem esses textos inestimáveis sem causar danos. Com o uso de técnicas de escaneamento digital, pesquisadores agora conseguem desenrolar e ler os papiros virtualmente. Tecnologias como a imagem multiespectral, que analisa camada por camada com comprimentos de onda além da luz visível, ajudam a distinguir a tinta do papiro carbonizado. Além disso, tecnologias avançadas de raio-x tridimensionais forneceram um mapeamento ainda mais detalhado das camadas internas dos rolos. Esses avanços abriram possibilidades empolgantes para os historiadores. Vários textos, incluindo passagens sobre ética e retórica de Filodemo, já foram revelados de 2 papiros intactos. Os estudiosos estão otimistas de que a biblioteca da vila pode conter obras inéditas de outros grandes escritores da era greco-romana. Esse tesouro literário da antiguidade representa um raro vislumbre das ideias filosóficas e do cotidiano de uma sociedade marcada por sua sofisticação intelectual e cultural. Número 6. Tábuas dos Anunnaki.
as enigmáticas tábuas de calcário dos Anunnaki, com inscrições cuneiformes da Mesopotâmia, intrigam estudiosos e geram debates sobre o papel dos Anunnaki, uma poderosa raça descrita na mitologia suméria. Desde sua descoberta no século XIX, essas tábuas antigas têm sido objeto de intensos estudos e especulações, com algumas interpretações sugerindo uma possível ligação com seres extraterrestres que poderiam ter influenciado as primeiras civilizações humanas. Encontradas nas ruínas antigas de Uruk, em Tel Mukayar, essas tábuas datam de aproximadamente 1800 anos antes da Era Comum, quando a escrita cuneiforme estava em desenvolvimento na região. As inscrições referem-se aos Anunnaki como seres poderosos que desceram dos céus, desempenhando papéis fundamentais na criação da humanidade e no desenvolvimento da civilização. De acordo com o trabalho de estudiosos como Zecharia Sitchin, que traduziu alguns desses textos, os Anunnaki são descritos como aqueles que vieram do céu, possivelmente possuindo poderes extraordinários e vidas que se estendiam por mais de 500 mil anos. Algumas interpretações até sugerem um cruzamento entre os Anunnaki e os primeiros hominídeos, levantando a questão: será que os humanos antigos realmente entraram em contato com uma espécie extraterrestre avançada que influenciou seu desenvolvimento? Sitchin e outros adeptos da teoria dos antigos astronautas acreditam que as referências a viagens espaciais e aos poderes dos deuses, em textos como o Épico de Gilgamesh, são menções indiretas a tecnologias alienígenas e viagens interplanetárias. No entanto, os céticos consideram essas interpretações fantasiosas, argumentando que esses mitos devem ser vistos dentro do contexto das primeiras tentativas humanas de explicar o mundo ao seu redor. Independentemente da posição sobre essa teoria extraterrestre, as tábuas dos Anunnaki continuam a alimentar especulações sobre as origens da humanidade, sendo vistas por alguns como evidência de uma intervenção alienígena em nosso desenvolvimento inicial. Essas tábuas são um importante e misterioso capítulo da história mesopotâmica, representando um elo entre as tradições mitológicas e o fascínio contemporâneo pelas possibilidades de vida além do nosso planeta. Número 7. Caverna Denisova. A Caverna Denisova, na Sibéria, destaca-se como uma das descobertas arqueológicas mais notáveis dos últimos tempos, oferecendo pistas sobre a história humana que remontam a mais de 125 mil anos. Esta caverna se tornou uma janela para as interações complexas entre diferentes espécies humanas arcaicas, como os Neandertais, os Denisovanos e os primeiros humanos modernos que viveram na Eurásia. Em 2008, uma descoberta significativa foi feita quando um osso de dedo de uma jovem hominídea foi encontrado na caverna. Esse achado levou à identificação dos Denisovanos, uma espécie irmã dos Neandertais. Escavações posteriores revelaram que tanto os Neandertais quanto os Denisovanos viveram na caverna por milhares de anos, evidenciado por ferramentas de pedra, ornamentos e outros artefatos encontrados no local. Ainda mais surpreendente foi a análise de DNA, que mostrou indivíduos híbridos com ancestralidade mista vivendo na caverna. Por exemplo, um dos genomas pertencia a uma jovem denisovana que tinha um ancestral neandertal de 200 gerações anteriores. Outro achado envolveu um osso de 900 mil anos, pertencente a um indivíduo com mãe neandertal e pai denisovano. Essas descobertas sugerem que essas diferentes espécies humanas não apenas coexistiram, mas também se cruzaram entre si. A Caverna Denisova pinta um quadro vívido de uma rede de interações onde neandertais, denisovanos e humanos modernos não estavam apenas competindo por recursos, mas também cooperando e interagindo. As descobertas desse local têm mudado nossa percepção de como esses hominídeos antigos viveram, migraram e evoluíram através da Eurásia, ilustrando uma história compartilhada que vai além de espécies isoladas para uma narrativa complexa de sobrevivência e adaptação. Número 8. A cidade submersa de Heracleion. Outrora uma metrópole egípcia próspera situada ao longo da costa do Mediterrâneo, a antiga cidade de Heracleion floresceu por mais de 1000 anos antes de desaparecer sob o mar devido a desastres naturais. Desaparecida por séculos, foi apenas no ano 2000 que o arqueólogo marítimo Frank Godio e sua equipe redescobriram a cidade submersa. As ruínas de Heracleion se estendem por impressionantes 6 km², enterradas a 50 metros de profundidade, tornando-se um dos maiores sítios arqueológicos subaquáticos já encontrados.
A redescoberta de Herakleion revelou uma abundância surpreendente de artefatos, proporcionando uma visão rica sobre o passado da cidade. Os arqueólogos encontraram 64 navios antigos, 700 âncoras, enormes estátuas de granito de deuses e faraós, moedas de bronze, joias e restos de mercados movimentados. Um dos achados mais impressionantes é uma enorme estela, esculpida com textos que ligam os templos da cidade a alguns dos mais famosos governantes do Egito, incluindo Quéops e Ramsés II. Essas inscrições, juntamente com um tesouro de moedas de ouro, falam da imensa riqueza e importância dos templos da cidade e de seu papel como um importante centro de comércio. Além de seu comércio florescente, Herakleion também era um centro de significância religiosa. Estátuas colossais, incluindo uma do deus touro egípcio Apis, refletem a rica mistura de práticas religiosas gregas e egípcias. Os restos arquitetônicos de grandes templos e recintos sugerem que Herakleion já foi uma capital regional significativa. No entanto, provavelmente sucumbiu a níveis crescentes do mar e a terremotos que desestabilizaram o solo, causando o colapso de construções e o afundamento da cidade nas águas. Embora tenha sido esquecida por muito tempo, a redescoberta de Herakleion forneceu um vislumbre fascinante de um mundo perdido, ligando as rotas comerciais da Grécia clássica, do Egito faraônico e do Império Romano. Número 9. Göbekli Tepe, a maravilha megalítica. Göbekli Tepe, localizado no sudeste da Turquia, continua a surpreender arqueólogos com seus templos neolíticos que antecedem Stonehenge em mais de 11 mil anos. Ele desafia as crenças de longa data sobre as sociedades humanas primitivas, mostrando que caçadores-coletores foram capazes de construir estruturas monumentais muito antes do que se pensava. A descoberta do local, em 1994, pelo arqueólogo alemão Klaus Schmidt, que notou ferramentas de sílex antigas espalhadas pelo topo de uma colina, deu início a escavações que revelaram uma série de recintos circulares de pedra. Esses recintos possuem enormes pilares em forma de T, alguns pesando mais de 40 toneladas e atingindo até 5 metros de altura. Cada um deles apresenta 2 grandes pilares centrais, voltados um para o outro. O que torna Göbekli Tepe ainda mais notável é a sofisticação artística evidente nos relevos esculpidos de animais que adornam os pilares. Essas gravuras representam uma variedade de animais selvagens, incluindo leões, raposas, javalis, patos, garças e cobras. Entre as figuras mais impressionantes está o auroch, uma espécie de gado selvagem extinta e reverenciada por seu poder. O significado dessas gravuras ainda é debatido, mas acredita-se que estejam ligadas às crenças espirituais e cosmológicas da época. O nível de habilidade e sofisticação artística sugere que os grupos nômades da Idade da Pedra possuíam uma capacidade criativa muito maior do que se supunha anteriormente. O propósito exato de Göbekli Tepe permanece um enigma, mas é provável que tenha sido um local cerimonial ou um centro de encontros sociais e espirituais. Seu abandono, por volta de 8 mil anos antes da Era Comum, apenas aprofunda o mistério. Mas Göbekli Tepe permanece como um testemunho da capacidade antiga da humanidade para a criação monumental e artística. Este local transforma nossa compreensão das culturas pré-históricas e suas impressionantes habilidades. Número 10. Borobudur, o maior mandala do mundo. O antigo monumento de Borobudur, localizado em Java Central, Indonésia, é famoso por ser o maior mandala do mundo. Esta estrutura sagrada representa o caminho budista para a iluminação, simbolizando ensinamentos espirituais e harmonia cósmica. Construído durante o reinado da dinastia Sailendra, Borobudur é uma maravilha da arquitetura e um testemunho da sofisticação cultural da antiga civilização javanesa. O monumento se eleva a 42 metros de altura e se estende por 118 metros de comprimento em cada lado. Ele foi construído com 2 milhões de blocos de pedra andesita, todos esculpidos à mão, formando uma obra-prima visual impressionante. O design do templo inclui 6 plataformas quadradas sobrepostas por 3 terraços circulares, com 4 escadarias que conduzem ao topo, onde há um total de 1.460 painéis de baixo relevo narrativos. No ponto mais alto, Borobudur é coroado por uma cúpula central, cercada por 72 estupas menores, cada uma abrigando uma estátua de Buda. O design do monumento é profundamente simbólico, com as plataformas quadradas representando o reino terreno e os desejos humanos.
enquanto os terraços circulares significam o mundo espiritual e o caminho para a iluminação. O próprio templo serve como uma manifestação física da visão de mundo budista, com cada nível refletindo uma etapa na jornada para o Nirvana. Os peregrinos que visitam Borobudur ascendem ao monumento em uma caminhada meditativa, parando para contemplar os relevos que ilustram a vida de Buda e oferecem orientação espiritual. A jornada culmina no nível superior, onde os terraços circulares simbolizam reinos cósmicos de libertação espiritual. As detalhadas esculturas e mais de 500 estátuas de Buda homenageiam o caminho do Bodhisattva, enquanto os demônios esculpidos na base do templo servem como lembretes dos desafios e tentações ao longo do caminho. Borobudur continua a ser um dos monumentos budistas mais importantes do mundo, reverenciado por sua importância espiritual e sua arte deslumbrante. Número 11. Pilar suspenso do Templo de Lepakshi. O Templo Veerabhadra, construído no século XVI e localizado na vila de Lepakshi, na Índia, abriga um enigma arquitetônico intrigante. Este templo possui um pilar de granito que misteriosamente parece flutuar no ar, sem qualquer suporte visível. O pilar é parte do mandapa principal do templo, uma sala de 70 colunas de pedra, mas se destaca por não tocar o chão. Os visitantes podem facilmente deslizar uma folha de papel, ou até mesmo a mão por debaixo dele, comprovando a falta de qualquer fundação sob o pilar. Em 1924, um engenheiro britânico tentou desvendar o mistério ao mover o pilar, mas isso causou um leve deslocamento nas outras colunas, obrigando-o a abandonar o esforço. Estudos posteriores, realizados pelo Serviço Arqueológico da Índia, revelaram que o pilar suspenso foi intencionalmente projetado pelos arquitetos do templo, que queriam demonstrar sua incrível habilidade. Além desse mistério arquitetônico, o templo é decorado com esculturas deslumbrantes e abriga o maior mural da Índia, que representa a divindade Veerabhadra. Uma lenda associada ao templo conta sobre um dos irmãos arquitetos que, durante a construção, foi milagrosamente curado de cegueira. As sofisticadas esculturas, estruturas maciças e ilusões de ótica presentes no templo sugerem um conhecimento avançado de engenharia, que continua a fascinar especialistas e visitantes. Este incrível pilar suspenso é um testemunho da engenhosidade da arquitetura antiga, deixando os visitantes maravilhados ao experimentarem essa característica mística do templo Veerabhadra. Número 12. Os manuscritos do Mar Morto. Uma das descobertas arqueológicas mais impressionantes do século XX começou com um ato simples de um jovem pastor beduíno que, ao jogar uma pedra dentro de uma caverna, ouviu o som de vasos de barro se quebrando. Isso levou à descoberta dos lendários manuscritos do Mar Morto. Ocultos em jarros de argila nas cavernas próximas ao Mar Morto, esses textos antigos oferecem uma rara visão da época em que tanto o judaísmo quanto o cristianismo estavam se formando. A história teve início quando o pastor, enquanto procurava uma cabra perdida, se deparou com manuscritos antigos, enrolados em linho e escurecidos pela idade. Percebendo o potencial daquela descoberta, ele levou os pergaminhos a um comerciante de antiguidades em Belém, que por sua vez contatou especialistas no mosteiro ortodoxo sírio de São Marcos em Jerusalém. A notícia se espalhou e arqueólogos logo lançaram expedições ao deserto da Judéia, explorando a caverna original, conhecida como Qumran Caverna I, e outros locais próximos. Entre 1947 e 1956, um total de 900 manuscritos foi descoberto em 11 cavernas. Escritos em hebraico, aramaico e grego, os pergaminhos foram principalmente inscritos em pergaminho, com alguns em papiro e até mesmo em bronze. Esses textos antigos foram criados entre o terceiro século antes da Era Comum e o primeiro século da Era Comum. Entre os manuscritos, há fragmentos de quase todos os livros do Antigo Testamento, exceto o de Esther, além de várias obras apócrifas desconhecidas até então. Entre as descobertas mais importantes estão o quase completo Grande Pergaminho de Isaías, o Manual de Disciplina, que descreve as regras de uma seita judaica, e o Pergaminho de Cobre, que aponta para locais de tesouros escondidos. Os estudiosos acreditam que os essênios, uma seita judaica dedicada à pureza espiritual, criaram a comunidade de Qumran e escreveram muitos dos manuscritos. Graças ao clima seco ao redor do Mar Morto, esses documentos frágeis foram preservados por mais de 2 milênios,
oferecendo aos pesquisadores modernos uma visão inestimável das práticas religiosas e crenças antigas. Número 13. A cidade perdida de Petra. Aninhada entre os imponentes cânions de arenito da Jordânia, encontra-se Petra, uma das mais cativantes e visualmente deslumbrantes ruínas arqueológicas da história. Conhecida como a Cidade Perdida, Petra foi um próspero centro comercial para o reino nabateu, entre os anos 400 antes da Era Comum e 106 da Era Comum. Ela permaneceu um mistério para o mundo ocidental até sua redescoberta em 1812 pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt. Burckhardt ouviu rumores sobre uma cidade antiga escondida nos desertos de Wadi Musa. Disfarçado como um estudioso árabe, ele convenceu guias beduínos locais a levá-lo ao lendário local. Ao atravessar a passagem estreita conhecida como Sikh, Burckhardt avistou Petra pela primeira vez, revelando sua impressionante arquitetura escavada em rocha. O que ele encontrou foi uma cidade rica em história, com túmulos elaborados, templos, um anfiteatro e feitos arquitetônicos impressionantes, incomparáveis a outras civilizações antigas. No coração de Petra está o tesouro, ou Alcazné, um templo em estilo grego esculpido diretamente em um penhasco de arenito maciço. Outros destaques incluem um anfiteatro romano com capacidade para 8.000 espectadores, uma grandiosa rua com colunas e o monastério, uma estrutura elevada nas montanhas. Os túmulos de Petra exibem uma mistura única de influências arquitetônicas greco-romanas, egípcias e mesopotâmicas, refletindo o papel da cidade como um cruzamento comercial vital entre culturas. Embora muita da história de Petra permaneça enigmática, especialmente as razões de seu abandono no século VII, a cidade continua a inspirar admiração com sua escala e beleza intrincada. Petra é um testemunho da grandiosidade da civilização nabateia e é, com razão, considerada um dos tesouros arqueológicos mais importantes do mundo. Número 14. O Exército de Terracota, Guardiões de um Imperador. A descoberta do famoso Exército de Terracota próximo ao túmulo do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, é considerada uma das mais extraordinárias da arqueologia. Datando de 210 anos antes da Era Comum, esses guerreiros de argila em tamanho real proporcionam uma visão única do poder militar e do esplendor da antiga China. Com mais de 8.000 figuras, o exército foi feito para acompanhar o imperador na vida após a morte, simbolizando sua vasta autoridade e ambição. Cada uma dessas figuras é meticulosamente esculpida com expressões faciais distintas, trajes e armaduras, capturando a diversidade e o detalhe do formidável exército de Qin Shi Huang. O exército está organizado em regimentos de arqueiros, infantaria, carroceiros e cavaleiros, acompanhados de cavalos de argila, carruagens de madeira e armas completas. O local, situado perto da cidade de Xi'an, é apenas uma parte do enorme mausoléu do imperador, que se acredita representar todo o seu império. Essas estátuas não só oferecem uma visão da organização militar da dinastia Qin, mas também revelam a habilidade artesanal e os recursos extraordinários que Qin Shi Huang comandava durante seu reinado. O exército de terracota serve como um monumental lembrete do poder do imperador e das elaboradas práticas funerárias da China antiga, permanecendo como um dos legados artísticos e culturais mais significativos do passado imperial chinês, além de um testemunho da ambição e visão dos primeiros governantes. Agora, chegamos ao tópico 12. O aquecimento global está transformando o mundo diante de nossos olhos. As calotas polares estão derretendo, montanhas estão mudando, e embora isso seja alarmante e assustador, significa que coisas interessantes, antes escondidas, estão finalmente sendo reveladas. Recentemente, as mudanças no planeta causadas pelo aquecimento global provocaram o colapso de uma camada de gelo em uma montanha, e algo incrível, que estava escondido por séculos, finalmente veio à tona. Quando a neve se desprendeu, uma estátua extraordinária surgiu, esculpida presumivelmente por uma civilização antiga em algum ponto distante no passado. Verdadeiramente impressionante, uma descoberta arqueológica que já é considerada por muitos como uma das mais importantes da década. Como sempre,
Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Número 15. Angkor Wat, o gigante espiritual. Escondido nas profundezas das florestas no noroeste do Camboja, Angkor Wat se destaca como o maior monumento religioso do mundo. Sua grandiosidade e beleza arquitetônica o tornam uma das estruturas mais extraordinárias já construídas. Edificado no início do século XII pelo rei Suryavarman II, Angkor Wat era inicialmente um templo hindu que, com o tempo, se transformou em um local budista. Ele simboliza o imenso poder e a influência do Império Khmer, que dominou o Sudeste Asiático por 6 séculos. Com uma área impressionante de 160 hectares, Angkor Wat é um complexo extenso que inclui construções auxiliares, vastos fossos e intrincados baixos relevos. A estrutura central consiste em 3 galerias retangulares, cada uma elevada sobre a outra, simbolizando níveis ascendentes de iluminação espiritual. No seu topo, 5 torres representam o Monte Meru, que, segundo crenças, é a morada dos deuses. A entrada oeste do templo e sua passarela são adornadas com balustradas em forma de naga, as serpentes sagradas. Os arquitetos do Império Khmer utilizaram técnicas avançadas de engenharia para montar enormes blocos de pedra sem o uso de argamassa, garantindo que Angkor Wat resistisse ao teste do tempo. O templo também é famoso por seus extraordinários 20.000 metros quadrados de baixos relevos, que retratam contos épicos e lendas hindus. Ao longo dos séculos, a grandeza de Angkor Wat foi obscurecida pela densa floresta ao seu redor, mas através de cuidadosos trabalhos de restauração e arqueologia, ele emergiu novamente como um símbolo de realização cultural. Embora o local passe por conservação contínua, Angkor Wat permanece como uma fusão impressionante de arte hindu e budista, um testemunho duradouro da criatividade humana e da devoção espiritual. O que você faria se encontrasse um tesouro incrível em uma escavação arqueológica? Conte para a gente nos comentários abaixo. Até a próxima!